Fala galera, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu quero explicar um pouquinho aqui é, sobre como que a gente pode fazer para poder alterar o título, né, o placeholder, na verdade, dos nossos componentes aqui, nossos inputs do tipo file. Então, toda vez que você precisar, né, em algum formulário, anexar alguma coisa ao seu formulário, geralmente você vai chegar e utilizar o input do tipo file. Só que, quando é um input do tipo text, por exemplo, você pode passar aqui uma propriedade aqui placeholder e colocar, né, o placeholder que você desejar, certo? Porém, com o tipo file a gente não consegue alterar lá a mensagem que eles mostram, que o elemento HTML mostra por padrão. Isso só funciona com os outros tipos, mas não com o file. Então o intuito desse vídeo é isso, né? Trazer uma forma que a gente consegue alterar isso. E basicamente eu já tenho um componente pronto aqui para a gente não perder muito tempo, então eu vou só explicando como é que foi que eu cheguei nesse resultado aqui, certo? Então bora lá. Basicamente eu tenho um componente em React aqui. Ah, lembrando, essa versão aqui de design e tudo mais, eu me basei bastante no componente de upload que o Ent Design possui. Achei ele bem interessante e a questão de funcionalidades também, então eu tentei trazer aqui mais criando com o React e o Style Component, certo? Beleza. Então, basicamente, o que eu tenho aqui? Isso aqui é um componente de label, então é bem simples, que eu só separei aqui em um outro componente. E a gente tem um outro componente aqui de preview, né? Foto preview. Daqui a pouco eu mostro, né, esse componente aí. Mas, aqui do componente upload, o que eu tenho? Eu tenho um type aqui, são as propriedades que ele aceita, certo? Então, são essas daqui. Bom, o arquivo em si, né? A cor da label, se ele está desabilitado ou não, se ele é um campo requerido, né, obrigatório ou não, o label em si, né, o nome da label, o accept, isso aqui vem lá do Ent-Design, que eu me baseei, e o empty text. E aí eu faço o que? Eu crio uma outra tipagem aqui, que eu vou englobar essa, criada pela gente, né, mas as propriedades que um elemento input do HTML possui. Então, todo o restante aqui, a ref, o type, title, todas essas outras propriedades aqui, tanto é que está aqui no REST, então todas essas outras aqui são lá do elemento HTML, o input HTML, né? Input do HTML. Beleza. Então, indo para o nosso componente, né? Então, eu tenho que fazer esse encaminhamento de ref aqui. Se você não sabe o que é isso, é uma parte mais avançada do React. Deixa nos comentários aí que eu posso até fazer um vídeo explicando melhor. Mas, basicamente, como nossos componentes React, eles são uma função. Então, quando eu receber uma ref, que é uma ref nada mais é do que um objeto aqui para eu poder acessar algum elemento diretamente do HTML, de forma mais imperativa, né? Toda vez que a gente encaminha uma ref para esse componente, a gente tem que fazer, que a gente recebe uma ref, né? A gente tem que fazer o encaminhamento de ref, aqui no React é feito dessa forma, né? Então, aqui eu já tenho o tipo da minha ref, que é do tipo HTML input element, e aí eu consigo passar ela para cá. Ou seja, o meu componente, que é uma função que chama upload, ele recebe essa ref lá pelo o componente py que vai utilizar esse componente, né, de upload. E ele recebendo essa ref, ele faz o encaminhamento da função aqui para o meu elemento do HTML. Basicamente é isso, né? Mas se você tiver alguma dificuldade, deixa nos comentários que eu vou estar trazendo algum vídeo aí explicando mais detalhadamente o que são refs aqui dentro do React. Beleza. Então aqui eu tenho meu label input. Isso aqui é só detalhe mesmo, nem era necessário não. Só para deixar mais organizado aqui o nosso componente. Geralmente eu tenho um componente de container, que é onde vai segurar todo o meu componente em si, né? Como esse aqui é um componente
externo, né? Tá fora aqui desse componente que a gente está trabalhando, então eu deixo ele aqui e coloco um fragment aqui por volta. E aqui eu já passo, né? Por exemplo, o disable, né? Se ele tiver desabilitado, então eu faço todo o tratamento lá do CSS que eu vou mostrar daqui a pouco. Se tiver o file também. E tem o nome da imagem. Então depois que o usuário ele anexar alguma imagem, o nome vai vir aqui, né? Vai vir nessa própria aqui. Inclusive tá aqui, ó. Se tiver o file, eu pego o ponto .name, né, do file. Se não, eu pego a default aqui, né, do empty text. Tem o meu componente, o elemento em si, né, do input. E tenho aqui embaixo o preview, né, quando tiver anexado algum arquivo aqui, então o usuário vai conseguir ver, né, o preview da imagem. Basicamente é isso, no componente lá. E o pulo do gato está aqui, né, para a gente conseguir fazer. O pulo do gato está aqui. Primeiro eu vou mostrar como é que esse componente ele fica depois de pronto, né? E daí a gente parte aqui para explicar qual que foi o macete aqui utilizado. Tem alguns outros componentes aqui. Eu posso trazer um vídeo depois explicando melhor, mas todos são componentes customizados aqui, feito na unha mesmo, né? Entre aspas. Mas o componente que nos interessa é esse carinha aqui. Então, perceba que ele já tem uns detalhezinhos ali, né, de estilo. Então, quando dá um hover, a borda ali troca de cor, né, tem toda uma mini animaçãozinha ali, bem inspirado no componente lá do Ent Design que eu comentei. Então, é basicamente isso daqui. Tá vendo que eu consigo alterar o placeholder aqui do meu input? Então, se eu vim aqui no meu empty text, se eu vim aqui e colocar... Perceba que alterou aqui, então eu consigo ter o controle disso diferente se eu tivesse um elemento do input diretamente, né? Tá, isso daqui depois eu mostro. Tá, bora lá pro CSS. Qual que é o pulo do gato aqui? Eu vou tentar deixar lado a lado aqui pra ver se fica bom. Então vamos acompanhar aqui. Então é daqui pra baixo. Todos esses que tem o S ponto aqui no início são os componentes utilizados aqui do Style Components. Então, beleza, eu tenho um container, que na verdade é uma div. Então, ele tem um container props. O que o container props recebe? Só o iDisable, que é um booleano, que eu estou repassando lá. Só para verificar se ele está desabilitado ou não, né? Beleza. E aqui dentro é onde eu faço toda a mágica aqui. Qual que foi a minha ideia? Eu vou pegar o meu componente de input, que está dentro aqui, né? Está dentro do meu container. Eu pego ele, coloco um position absolute nele, e aí eu estico ele, deixo ele de ponta a ponta aqui, ó, no meu container. Ou seja, meu container é a linha tracejada, por exemplo, e meu input ele vai ficar colado aqui, como se fosse uma película aqui em cima, de ponta a ponta. E aí eu faço o quê? Eu dou um opacity 0, ou seja, o que você está vendo aqui, na verdade, não é o input. O input ele está aqui, só que você não vê ele, você está vendo o meu container. Aí o container eu utilizo, né? Coloco essa transição na borda, coloco o padding ali, coloco um display flex para poder alinhar tudo lá dentro, coloco aquela borda lá e tal, aquela borda mais cinza, né? Border radius também de 0.4 rem. O background é um cinza bem claro. E quando eu dou hover, né? Troco a cor da borda. Quando ele está desabilitado, faço todo essa mudança aqui, né? Troco o cursor, troco a cor, o input também. Eu tiro o pointer event aqui do input. O content, que é o elemento que está aqui por dentro, o SVG dele também troca de cor. O text, que também é o que está aqui dentro, também troca de cor. E por aí vai, né? O meu content é o conteúdo aqui, né? Do meu componente. Então, também tem um display flex para poder fazer o alinhamento. Tem o SVG, que é essa imagenzinha aqui, que é esse box icon aqui. Utilizo também o texto, e o texto em si, que é o nome da imagem que está lá, que é um P, na verdade.
que ele vai alterar à medida que a gente for anexando algum arquivo ali, certo? Então é basicamente isso. O pulo do gato aqui, que eu quero chamar a atenção, é exatamente essa parte. É onde eu pego o meu componente de input que está aqui dentro, então ele faz a função dele, então quando eu clicar ele vai abrir aquela janelinha para eu selecionar algum arquivo. Só que não é o que você está vendo. O que você vê aqui é a minha parte estilizada. Então, na minha parte estilizada, eu consigo estilizar da forma que eu quiser. Então, coloquei o name, por exemplo, coloquei um photo preview, coloquei tem o label. Então, tudo isso aqui não é do meu input em si. O meu input está aqui para fazer a parte de funcionalidade, mas a parte de estilo, eu fiz isso à parte, certo? Continuando, vou trazer para cá agora. Meu componente de foto preview é basicamente isso daqui. Ele vai só receber um SRC, né, que é o path o source, né, do arquivo, e ele vai exibir. Então aqui tem só a estilização básica, tem um container ali, que é o que a gente tem aqui por volta. E dentro dele, se tiver um SRC, né, se ele tiver alguma coisa anexado, então eu vou renderizar esse image container aqui. O que esse image container faz? Ele é uma imagem mesmo, do próprio HTML. Então eu tenho um Object Fit aqui cover para cobrir todo o espaço. Defino aqui um width 100% e um height de 20 rem. Isso aqui, como eu estou utilizando aquele macete para poder, cada rem vira 10 pixels. Então aqui no caso a altura dele é de 200 pixels, né? Tá, tem um border aqui também. Então assim, é só a parte de estilização. É basicamente para mostrar um pequeno preview da imagem que ele anexou. E agora a gente vai ver a utilização, né? Quando, beleza, já tem meu componente pronto, tem o photo preview ali pronto e tal, mas como é que eu uso? Bom, aqui é um exemplo. Então, eu preciso de um form, né, por volta. Esse form é basicamente... Não preciso desse BR aqui. Basicamente, para a gente poder utilizar ele, né? Nesse caso aqui eu estou utilizando, por exemplo, nesse projetinho aqui, o React Hook Form. Então aqui ele já me dá algumas ferramentas aqui para eu poder lidar, né, com formulários e tudo mais. Posso até fazer um vídeo exclusivamente sobre ele também. Eu venho usando ele já tem mais de um ano e eu gosto demais dessa lib aqui para poder gerenciar formulários mais complexos, formulários que são divididos em várias partes e tal. Então, se você tiver interesse, deixa também nos comentários. Mas para utilizar esse componente aqui, o que eu preciso? Basicamente duas coisas. Eu preciso criar um estado para a imagem, que eu vou anexar o arquivo, e uma função, que é onde vou fazer a indexação, a anexação em si. Então, são esses dois carinhas que eu basicamente preciso. Então, aqui eu passei que ele é um campo requerido, passei um label aqui, que é o nome do campo lá. A gente tem aqui, cadê? Deixa eu ver aqui. Index pages. Deixar ele só basicamente ele aqui para deixar simples. Eu posso até voltar com aquele BR aqui, só para quebrar um pouquinho aqui, beleza. Tá. Então, por exemplo, se eu anexar algum item aqui, olha que interessante. Então ele já tem um preview e o nome agora alterou. O nome é o nome da minha imagem, com a extensão e tudo. E outra, perceba que o ícone também, quando eu tenho alguma coisa anexada, ele fica verde. Então se eu remover aqui, ó, beleza, volta para o estado original, certo? Tem o title também, se eu deixar por cima lá, nenhum arquivo selecionado. Se eu selecionar um arquivo, pode ser qualquer outro agora. Então agora o title é o nome da minha nova imagem, certo? Então é assim que ele funciona. Então se eu vir aqui também e dar um inspecionar elemento e der um enviar aqui, então lá tem meu arquivo, tá aqui, ó. Então tem o name dele, né? Tem todas as informações aqui, o path e o tamanho, o tipo do arquivo, que aqui é uma imagem e por aí vai. Então isso aqui já é utilizando o React Hook Form, né? Então é o React Hook Form que ele pega o meu data aqui e eu tô dando um console aqui pra gente conseguir ver lá. Mas basicamente era isso, né? Então minha função de upload é bem simples. Eu pego só o event aqui,
que ele é do tipo change event, que você passa uma tipagem aqui de HTML input element, né, que é um input isso aqui na verdade, né, no final das contas. Eu pego o event target.files, isso aqui vai me retornar um array, né, se ele tiver alguma coisa anexada vai retornar um array, se não, eu já seto nulo aqui para minha imagem lá e ela nem é exibida, né, o meu preview, e dou um return, né, pulo fora, e se não, eu pego a primeira posição, porque como eu comentei, ele vem no array, então você vai sempre pegar a primeira posição e anexar no componente. Então ele vai aqui no image preview ele vai receber o files na posição 0, certo? Então é basicamente isso que eu queria mostrar hoje. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão de próximos vídeos, deixe nos comentários. Eu pretendo trazer, como eu comentei, um vídeo exclusivo do React Hook Form, se você não conhece ou se você já utiliza, mas sabe que ele tem algumas ferramentas que você não está utilizando no seu dia a dia. Eu pretendo trazer esses vídeos aí o mais rápido possível, talvez até essa semana, focado no React Hook Form. Mas o vídeo de hoje era mais para ser uma dica mesmo, beleza? Então, valeu galera, falou e abraço. Back from the dead.